Oi, pessoal! Dando continuidade aí à nossa revisão de derivadas, né? Agora a gente vai fazer a revisão da derivada das funções trigonométricas. Então, vamos lá. Se eu pegar uma função y que é igual a seno de x, a derivada y' é igual a cosseno de x. Isso aqui, de tanto praticar, a gente fica craque, mas cálculo é ingrato. Se você para de praticar, você esquece tudo também, né? Já a derivada da função cosseno, y igual a cosseno de x, a sua derivada y' vai ser menos seno de x. Se a função y é igual a tangente de x, a derivada vai ser y', que é igual a secante ao quadrado de x. Gente, essas derivadas, elas não surgiram do nada. Todas elas têm uma razão de ser. E começa lá daquela definição que a gente viu no vídeo passado, que é a definição da derivada, inclinação como da reta tangente, que é essa daqui, ó. O limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Se a gente aplica isso para todas as funções trigonométricas, então a gente chega nessas derivadas aqui, tá? Só que como é uma revisão, a gente não vai fazer isso nessa aula. Então, derivada de seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da cotangente de x é y', que é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Se a função y é igual a secante de x, a sua derivada vai ser secante de x, que multiplica tangente de x. E, por fim, se a função y é a cossecante de x, a derivada dela vai ser menos cossecante de x vezes cotangente de x. Uma coisa que eu queria que vocês observassem aqui é o seguinte. Observem que os sinais eles vão alternando, olha. A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente é secante ao quadrado, da cotangente é menos cossecante ao quadrado. A derivada da secante é secante vezes tangente, a derivada da cossecante é menos cossecante vezes a cotangente. E aí, todas as regras que a gente viu de soma, multiplicação e divisão são válidas também para funções trigonométricas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma função f de x, que é igual a 3 vezes seno de x, mais 4 que multiplica cosseno de x, menos a tangente de x. Então, eu vou fazer a derivada do primeiro, do segundo e do terceiro termo. Então, a derivada vai ser f' de x ou df dx, que é igual a 3 vezes. Qual é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Mais 4 vezes. Qual é a derivada do cosseno de x? É menos seno de x. Isso, gente, vocês podem ir consultando a tabela, tá? Mas depois vocês pegam a prática e não precisa olhar mais nada. Menos a derivada da tangente de x, que é secante ao quadrado de x. Eu não vou deixar a resposta assim por conta disso aqui, ó. Então, dando uma arrumadinha, eu tenho que f' de x é igual a 3 cosseno de x, menos 4 seno de x, que é o resultado desse produto, menos secante ao quadrado de x, acaba aqui. Não dá para a gente fazer mais nada, não dá para simplificar mais. Agora, observem esse exemplo. Eu tenho uma função z de t, que é igual a seno de t mais cosseno de t, que multiplica secante de t. Então, eu tenho aqui um produto. Lembra que quando a gente vai derivar o produto, se eu tenho que a função y é igual a u vezes v, a derivada dela é u' vezes v mais u vezes v'. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos definir a função u, vamos definir também a função v. Então, se u é igual a seno de t mais cosseno de t, o que vai ser a derivada dela? A derivada do seno de t, cosseno de t. A derivada de cosseno de t é menos seno de t. Pronto. Agora, a função v, ela é secante de t. Qual é a derivada da secante? Se você esquecer, volta lá nas anotações e observa. Ó. Derivada da secante é secante vezes tangente, né? Então, vai ser secante de t, que multiplica tangente de t. E agora, a gente vai usar a regrinha.
Então, para derivar a função z, eu posso escrever z', eu posso escrever dz dt também. Então, z' vai ser u' vezes v. Então, u', cosseno de t, menos seno de t, que multiplica a função v. Quem é a função v? É secante de t, né? Mais a primeira função, então agora eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Seno de t mais cosseno de t, que multiplica a derivada da segunda, que é secante de t vezes tangente de t. E agora, gente, tem que fazer com muita atenção aqui essas operações, tá? Então, usando o chuveirinho, cosseno de t vezes secante de t. Menos seno de t vezes secante de t. Aí a outra eu vou fazer aqui embaixo para não ficar muito embolado. Seno de t que multiplica secante de t tangente de t. E por fim, cosseno de t que multiplica secante de t tangente de t. Então, mais cosseno de t vezes a secante de t vezes a tangente de t. Pessoal, aqui dá pra gente simplificar bonitinho. Só que para isso a gente tem que conhecer as funções trigonométricas. Por exemplo, gente, a função secante de x, ela é o inverso do cosseno de x. A função tangente de x é a razão entre seno e cosseno. Então, vamos aplicar isso aqui nessa derivada, só para vocês verem como que a resposta vai ficar. Cosseno de t, que multiplica secante de t. O que é secante? É o inverso do cosseno. Aí, ó, dá para simplificar, tá? Seguindo aqui, menos seno de t, que multiplica secante de t, que é o inverso do cosseno. Pronto. Mais, vou fazer aqui embaixo, seno de t, vezes secante de t, que é 1 sobre cosseno de t, vezes tangente de t, que é seno de t sobre cosseno de t, mais cosseno de t, que multiplica secante, que é o inverso do cosseno de t. Aqui já dá para ver que vai dar para simplificar, vezes a tangente de t. Aqui, se você abrir a tangente como seno sobre cosseno, você vai ver que não vai dar para fazer muita coisa. Então, vamos ver o que dá para a gente fazer agora. Z' vai ser, esse primeiro termo é igual a 1. O que é seno de t por cosseno de t? É a tangente. Então, isso aqui vai dar menos tangente de t. Agora aqui, meninos, se eu multiplicar seno por seno, não vai ficar seno ao quadrado? De t sobre cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de t. E esse último termo é simplesmente tangente de t. Muito bem, dá para a gente cortar esse com esse, né? Porque aqui vai dar zero. E seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é a mesma coisa que tangente ao quadrado. Então, z' é igual a 1 menos tangente ao quadrado de t. Isso aqui dá para a gente simplificar mais um pouquinho, mas deixando a resposta assim já está excelente. É por isso que para estudar cálculo, a gente tem que ter uma noção bacana aí a respeito das funções, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já vão colocando lá no nosso fórum para eu poder esclarecendo, viu? E praticar fazendo bastante aí exercício, tá? Então, dessa parte de função trigonométrica, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 185, de 1 a 19, só que eu gostaria que vocês fizessem apenas os ímpares para a gente poder agilizar, tá? É muito importante que vocês façam os exercícios à medida que a aula vai fluindo. Não deixa para fazer tudo de uma vez, gente. Por quê? O que a gente viu no vídeo anterior é pré-requisito para poder fazer agora, que são as regrinhas de soma, multiplicação e divisão. Aí agora vocês vão pegar as trigonométricas e aplicar todas as regrinhas nelas também, tá bom? Então, a gente vai rever aí a derivada da função exponencial. Se eu pegar uma função y, que é igual a exponencial de x, tem gente que gosta de fazer esse assim, ó. Aí fica a critério, tá, de vocês. No caso da minha letra, não dá para confundir com C, porque o meu C é assim, ó. E o meu Ezinho é assim. Então, a derivada
da função exponencial é ela mesma. Derivada mais fácil da gente memorizar. Só que assim, gente, tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, então eu tenho uma função y que é igual a 2 exponencial de x mais 8, que multiplica 5x menos exponencial de x. Aí eu vou fazer a derivada. Observem que aqui a gente tem um produto, né? Então, no produto, eu vou pegar essa primeira, eu vou chamar de u, vou pegar essa segunda, eu vou chamar de v. Se u é igual a 2 exponencial de x mais 8, o que é a derivada de u? O que é u'? 2 vezes a derivada da exponencial de x, que é ela mesma. Mais a derivada de 8 é zero, porque 8 é constante. Já a função v, ela é 5x menos exponencial de x. Então, a derivada dela vai ser v'. Qual que é a derivada de 5x? É simplesmente 5. Por quê? Quando eu tenho 5x, não é a mesma coisa que 5 vezes x elevado a 1? Então, a derivada disso aqui, eu faço a multiplicação, então vai dar 5 vezes x e subtrai uma unidade no expoente. Então, esse termo aqui, ele vai sair. Então, a derivada de 5x é 5, menos a derivada da exponencial de x é ela mesma. Pronto. Então, a derivada da função y, que é y' ou dy dx, vai ser u', lembrando a regrinha aqui, gente, ó, a derivada. U'(v) mais uv'. Então, a derivada vai ser u'(v), 2 exponencial de x, vezes a função v, que é 5x, menos exponencial de x. Tudo isso entre parênteses. Mais a função que a gente chamou de u, 2 exponencial de x mais 8, que multiplica a segunda derivada, que é 5 menos exponencial de x. Então, observe que eu tenho u' vezes v mais u vezes v', certo? Então, fazendo as multiplicações, o y', então, vai ser... Esse primeiro produto vai dar 10x exponencial de x. O segundo produto vai dar menos 2. Ô, gente, aqui, ó, exponencial de x vezes exponencial de x. Conservo a base e somo os expoentes, tá? Então, exponencial de 2x. Fazendo aqui essa multiplicação. 2 exponencial de x vezes 5 vai dar mais 10 exponencial de x. 2 exponencial de x vezes menos exponencial de x vai dar menos 2 exponencial de 2x. Aqui tem que tomar muito cuidado para não errar, gente. Mais 8 vezes 5, que vai dar 40. E mais 8 vezes menos exponencial de x, que é menos 8 exponencial de x. Agora, nós vamos juntar todos os termos semelhantes. Observem que aqui, y', então, vai ser, ó, esse com esse é semelhante, então, vai dar menos 4 exponencial de 2x. Esse aqui, eu não posso juntar com esse, porque eles são diferentes, esse aqui tá multiplicando x, o outro não está. Então, mais 10x exponencial de x, mais... Vamos ver o que mais que dá para juntar. Esse 10 exponencial de x é semelhante a esse menos 8 exponencial de x. Então, vai ficar mais 2 exponencial de x mais 40. Então, ela termina aqui. Todas as regras também são válidas para exponencial, tá? Se aparecer uma soma, você vai derivar cada um dos termos. Se aparecer divisão, tem que usar a regrinha. U'(v) menos uv' sobre v ao quadrado. E assim por diante. Vamos rever também a derivada do logaritmo natural de x, que é o ln de x. Então, se eu tenho a função y que é igual a ln de x, a sua derivada y' é simplesmente 1 sobre x. Então, agora a gente vai ver essa derivada aqui da função. Y é igual a 2 ln de x mais ln de x vezes cosseno de x. Pessoal, aqui apareceu um produto, né? Então, vamos lá. A derivada y' vai ser derivada de 2 ln de x, 2 vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. No produto, eu tenho que lembrar que quando eu tenho u vezes v, a sua derivada é u'(v) mais uv'. Então, nós vamos aplicar.
Por isso que é importante vocês terem feito todos aqueles exercícios que eu sugeri, porque chegando nessa parte, já vão estar bem mais rápidos. Então, seguindo aqui, mais o linha. O linha é a derivada da primeira função, 1 sobre x. Vezes v, que é a segunda função, cosseno de x. Mais u, que é a primeira função, mais ln de x. Vezes v', que é a derivada da segunda função. A derivada do cosseno é menos seno de x. E agora a gente vai fazer as continhas. Então, y' vai ser 2 vezes 1 sobre x, 2 sobre x. Aqui vai ficar simplesmente cosseno de x sobre x. E aqui eu vou fazer um produto, vai ficar negativo, ln de x, que multiplica seno de x. Observem que não dá pra gente simplificar nada nesse, né? Então, a resposta vai ser isso mesmo, tá ok? Até o próximo vídeo.